O tema da ameaça à democracia volta de tempos em tempos, até com uma relativa frequência, ao debate político nacional por meio de artigos de jornais, artigos com maior repercussão, debates na televisão. É disso que eu quero falar. Inscreva-se no canal, dê o seu like, comente este vídeo. Vamos imaginar o que são as instituições, né? Vamos pensar o que são as instituições de um lado e as pessoas de outro. O que nós temos em todo lugar do mundo, né? Existem instituições e existem pessoas. As pessoas entram nas instituições e fazem essas instituições andar, fazem essas instituições funcionar. Antes de falar da democracia, vamos pensar no federalismo. O que é o federalismo? Quais são os países que são federações? A federação é algo raro no mundo. A federação ela ocorre em países territorialmente muito grandes. A federação é caracterizada por uma autonomia regional de entidades que são muito maiores do que simplesmente uma prefeitura ou poder local. Tem governadores de estado, em alguns lugares isso é chamado de província. Esses governadores têm autonomia política, são eleitos, têm autonomia legislativa os estados, porque tem assembleias legislativas cujos representantes são eleitos. Eles têm autonomia financeira, recolhem lá diretamente algum tipo de imposto, tem autonomia burocrática, tem a própria burocracia do Estado, independentemente da burocracia federal. Então, vamos supor que hoje no Brasil alguém começasse a fazer discursos contra o federalismo brasileiro. O nível de centralização é maior ou menor dependendo do país. Todo mundo toma sempre o federalismo norte-americano como o mais descentralizado. Qualquer que seja o federalismo, os estados têm uma margem de manobra, tem um limite. Eles não podem, não é o caso de não poderem fazer nada, não, senão não justificaria toda essa construção institucional, e também não podem fazer tudo, porque se fosse isso também não haveria governo federal. Bom, pois bem, se hoje alguém atacasse o federalismo brasileiro, seria capaz de acabar com ele? Não. As instituições lá estão. As instituições do federalismo, elas têm vários condicionantes, várias coisas que obrigam, que vão além da vontade individual, que levam um país a ser federalista, um país a ser uma república federal. Tem o Senado, uma segunda Câmara, enfim. Então, eu só estou exemplificando no caso do federalismo para a gente levar isso para a discussão da democracia. As instituições da democracia estão funcionando. Elas estão funcionando. Tem pessoas dentro dela, Bolsonaro é um deles, que gostaria de acabar com elas. O querer de Bolsonaro é um querer autoritário, é um querer ditatorial, mas o poder não é. Ele não pode fazer isto. Ele não tem como fazer isto. Então o que eu acho que está acontecendo hoje é que essas análises confundem as instituições com o desejo das pessoas e a operação, e algumas falas, principalmente falas, eu tenho chamado a atenção disso, mas alguns atos até das pessoas que tocam essas instituições. As instituições estão sim assegurando a democracia. É curioso que quando essas análises são feitas, muitas vezes elas dão ênfase nas falas. Olha, é algo absolutamente ultrajante, é um absurdo o ataque a uma jornalista, o ataque machista, sexista, com mentiras, mas isso não significa que o país tenha se tornado democrático. É necessário contra-atacar, né? A gente pode até, é algo completamente ultrajante o presidente dar banana para os jornalistas, né? Agora, não significa que o país tenha se tornado menos democrático porque ele fez isso. Talvez a reação da mídia tenha sido aquém, né, do gesto do presidente. Ele já fez isso, se eu não me engano, 2 vezes, e a mídia continuou comparecendo às idas lá. Então a reação também é importante, mas aí são ações de pessoas, não são as instituições aqui funcionando. A Casa Civil Militar, as pessoas estão vendo a ocupação de um militar na Casa Civil como um sinal de perda de democracia, de redução da democracia. Também não é. É um sinal de que Bolsonaro confia mais nos militares. Ponto final. É um sinal de que Bolsonaro, ao agradar, isso é informação, ao tentar agradar generais, militares de alta patente da ativa, resolveu colocar só militares
no Palácio do Planalto. Agora vai ter o dia a dia prático, eles vão ter que lidar com deputados e senadores. Eu vejo, por exemplo, gente chamando a atenção de fatos que ocorreram, mas que foram revertidos. E aí, em vez de falar da reversão do fato, fala do fato que ocorreu antes, só que ele foi revertido. Aí o fato que ocorreu fica sendo prova de que houve uma redução da democracia no Brasil. Por exemplo, o governo lá de Rondônia queria recolher livros, ameaçou recolher livros. Eu vejo gente se referindo a isso. Mas isso foi bloqueado, não vai acontecer mais, não aconteceu. Então por que as pessoas não chamam a atenção da vitória, da reação da sociedade? Eu estou fazendo uma análise, eu não estou aqui motivando você para a ação, eu não estou aqui fazendo um discurso de militante, né? O que hoje está acontecendo no Brasil, que é gravíssimo, mas que é também uma política pública. Tá? O governo está desmontando todos os órgãos de fiscalização ambientais, né? O governo está trabalhando a favor do desmatamento da Amazônia, está perseguindo os índios. Isso torna o país menos democrático? Olha, eu acho isso um absurdo. Eu já gravei vários vídeos sobre o genocídio indígena. É um genocídio, é uma coisa absurda, a ação é inaceitável. O desmatamento, eu acho algo, um tiro no pé, algo contra todas as evidências científicas. Agora, países diferentes utilizaram estratégias de lidar com o meio ambiente diferentes. Né? O Haiti utilizou e a República Dominicana utilizou outra. A República Dominicana preservou o meio ambiente, o Haiti devastou o meio ambiente. O Haiti hoje é muito menos desenvolvido comparando-se com a República Dominicana. Estão na mesma ilha, separados por uma linha reta, né, norte-sul, uma fronteira. Né? Então o país, chegou um governo, foi eleito pela maioria, que está adotando uma política pública que será prejudicial ao país de longo prazo. Vamos tentar deter isso. Muita gente tem agido para deter isso. Agora, as instituições estão lá, eles estão desmontando uma instituição importante. Eu considero que os grandes retrocessos, ou o grande retrocesso, seja esse. A gente está gastando energia, eu sempre repito isso, gastando energia indo contra um inimigo imaginário, quando tem inimigos muito reais. A letalidade provocada pela polícia de Rio e São Paulo, com o aval do governo federal, contra as pessoas pobres e negras desse país. A perseguição aos indígenas, o genocídio indígena. Então, em vez da gente estar escrevendo artigos e gravando vídeos sobre esses assuntos, ou indo à rua, ou agindo acerca desses assuntos, são muito reais e concretos, a gente está falando de coisas que estão no mundo das declarações. Vamos ver o Congresso. O Congresso derrubou inúmeras medidas de Bolsonaro. O Congresso não aprovou, derrubou inúmeros vetos, o Congresso não aprovou a maioria das medidas provisórias do ano passado. O Congresso retirou poder de execução orçamentária do governo Bolsonaro. Nada disso faz parte de um país e que está se tornando menos democrático. É charmoso dizer que o país está se tornando menos democrático. É tentador dizer isso. Eu poderia estar aqui falando o mesmo que todo mundo está falando. Olha, tá indo, a minha audiência seria maior, as pessoas querem ouvir isso, quer dizer, são, digamos assim, são manadas, né, de mídia, né, uma Maria vai com as outras, mas eu tenho que alertar, baseado em fatos reais, baseado em dados reais, isso não está acontecendo. Repito, olhe bem o padrão de relacionamento da Câmara e do Senado com o governo federal. O governo federal sofre derrotas sucessivas na Câmara e no Senado. E em países autocráticos não há derrotas legislativas do Poder Executivo. E no Brasil, são muitas. O Congresso acabou de fazer isso no ano passado, algo que, inclusive, no longo prazo é ruim para o país. O Congresso trouxe para ele, para a decisão de deputados e senadores, a execução de 42 bilhões em emendas. O governo federal foi lá, sentou, disse que isso era impossível. O Congresso reduziu para 35 bilhões. Se isso for aprovado, nenhum governo federal, nem esse, nem os que virão no futuro, Bolsonaro, ainda bem, não é eterno, imagina, né? Então os que virão no futuro não conseguirão executar suas políticas públicas. Os ministros vão ter que ir conversar com deputados e senadores para pedir aprova essa emenda para eu poder executar o programa do meu ministério. Isso é inédito no Brasil. Isso começou no segundo governo Dilma, com Eduardo Cunha tirando
poder orçamentário do Poder Executivo e se aprofundou agora no governo Bolsonaro, o que mostra o quê? Que estamos muito longe de estarmos fechando o nosso regime em direção à autocracia. Evidentemente, se as evidências mostrarem, eu vou dizer, não, agora estamos correndo o risco de uma autocracia, um regime fechado, uma ditadura. Mas não estamos correndo, as pessoas reagem, estão reagindo. O que eu acho é que, de tempos em tempos, esse assunto virá aqui naturalmente, mas é um assunto muito menos concreto, repito, do que as mortes perpetradas de maneira completamente criminosa, injusta, pela polícia, que está acontecendo com muita frequência no Rio e São Paulo, o genocídio indígena. Isso deveria chamar muito mais a nossa atenção do que um inimigo imaginário. Se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo. Um grande abraço.